Naamã foi o comandante do exército de Sírio durante o reinado de Ben-Hadad, rei de Damasco. A história de Naamã é bem conhecida na Bíblia, pois ele foi curado de uma lepra após mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então vamos saber um pouco mais sobre quem foi Naamã na Bíblia. Naamã ocupava uma posição muito importante na corte da Síria, de modo que ele desfrutava de um ótimo conhecimento por parte de seu rei, que inclusive era o inimigo declarado de Israel. 1 Reis 20. A Bíblia nos diz que Naamã era um grande homem diante do seu Senhor e de muito conhecimento e conceito. No entanto, a história de Naamã é registrada em 2 Reis 5, e nesta narrativa a Bíblia afirma que Naamã era leproso, pois naquela época a lepra era muito grave, pois era uma doença incurável. Na casa de Naamã havia uma menina israelita que servia como escrava, e essa menina informou a esposa de Naamã sobre um profeta que vivia em Samaria e que poderia curar aquela lepra que ele tinha. 2 Reis 5, 3. E ao saber disso, Naamã acreditou nas informações de sua escrava e foi ao rei dizer que tinha ouvido dela. Então o rei da Síria mandou uma carta ao rei de Israel, recomendando Naamã e afirmando qual era o motivo de sua visita a Israel. Era para que ele fosse curado. Quando o rei de Israel leu a carta, ficou apavorado, pois pensou que aquela situação fosse algum tipo de insulto do rei da Síria contra ele, no sentido de buscar um motivo para atacá-lo. Porém, o profeta Eliseu ouviu sobre o que estava acontecendo e logo tranquilizou o rei de Israel, dizendo: "Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ele vir a mim, e saberá que há profeta em Israel." 2 Reis 5, 8. Então Naamã foi à casa de Eliseu, parando em sua porta. O profeta, porém, nem mesmo saiu para recebê-lo, mas apenas enviou um mensageiro lhe ordenando a se lavar 7 vezes no Rio Jordão para que ele fosse curado. Quando Naamã recebeu o recado de que deveria mergulhar no Rio Jordão, ele ficou muito indignado. Ele pensou que Eliseu iria ao menos sair para recebê-lo e colocasse suas mãos sobre ele, invocando o Senhor, e ia ser curado. Então Naamã questionou, dizendo que em Damasco havia rios melhores do que o Jordão para se banhar. 2 Reis 5, do 11 ao 12. Ao ponto de até desistir, mas Naamã foi aconselhado pelos seus auxiliares a escutar a palavra do homem de Deus e que deveria fazer o que lhe havia ordenado, até que ele concordou e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E de repente, a sua pele foi completamente curada. A Bíblia diz que a sua carne tornou-se como uma carne de um menino e ficou purificado. 2 Reis 5, 14. Após ser curado de sua lepra, Naamã confessou que o Senhor de Israel é o único e verdadeiro Deus. E com essa declaração, Naamã não estava simplesmente dizendo que o Deus de Israel era o mais poderoso do que os deuses da Síria,
mas estava dizendo que realmente só existe um Deus, e depositando sua fé nele, a partir dali, Naamã foi convertido ao Senhor. 2 Reis 5:15.